O resumo desse filme começa durante a Segunda Guerra Mundial e acompanhamos a luta de dois irmãos, Seita e Setsuko, para sobreviver no Japão. Na primeira cena, Seita diz que 21 de setembro de 1945 foi a data do dia em que ele morreu e, em espírito, ele observa seu próprio corpo largado em uma estação sujo e com roupa rasgada. Nos últimos suspiros, ali as pessoas passam, desviando dele com nojo, xingando e ignorando que ali um jovem está morrendo e durante a transição entre a vida e a morte, ele ouve a voz de uma menina chamando por seu nome. Depois, um funcionário checa o rapaz e percebe que ele está morto. Assim, pega uma latinha de balas que estava com ele e comunica o ocorrido a um colega de trabalho e depois esse mesmo funcionário atira a latinha de balas no chão, acordando todos os vagalumes lá fora. Em um quadro mais amplo, vemos então outras pessoas desfalecidas no mesmo estado que Seita e um funcionário checa e confirma que havia mais mortos e, no local em que a latinha de balas caiu, surge o espírito de uma menininha que vê o corpo de Seita e o chama, e quando ela se mexe para se aproximar dele, uma mão segura ela pelo ombro, e, ao se virar, ela então vê o espírito de Seita, o seu irmão. Assim, ele pega a latinha de balas no chão e entrega para sua irmã Setsuko, que a abraça como se fosse um tesouro, e eles saem juntos dali. Assim, no trem, eles avistam pela janela clarões no céu e mísseis chegando, como memórias residuais de acontecimentos marcantes em suas breves vidas, e é assim que voltamos ao início da história deles, com ataques aéreos e com sirenes ecoando pela cidade portuária onde eles viviam. Com sua mãe, a Liceita está no quintal enterrando comida em uma cumbuca gigante, precavendo-se da escassez e de sequestradores, e depois todos correm para os seus abrigos. Ali a mãe coloca um casaco na irmãzinha Setsuko, que reclama do calor e corre para ver o irmão. Ela então diz que é melhor irem para o abrigo e pede que Seita tome cuidado e chegue lá o quanto antes, e depois pede a Setsuko que se comporte e obedeça seu irmão. Assim Seita tranquiliza a mãe, dizendo para ela não se preocupar. Desse modo, após cuidar da comida, Seita coloca os sapatinhos em sua irmã e a prende nas suas costas, com os laços de pano amarrado ao seu corpo. Ele também corre para pegar uma foto de seu pai, um oficial da Marinha Imperial, e tenta pegar algumas roupas também, mas o alarme do ataque toca novamente. Assim, um estrondo o faz se jogarem no chão e ele percebe que a casa começou a pegar fogo. Com isso, Seita corre para fora e lá muitas pessoas, em pânico, também correm para escapar dos ataques, todos disparados em direção ao abrigo em meio ao caos, e sua irmãzinha grita muito e, no meio do caos, Seita decide correr para a praia e lá se abrigam na barricada do esgoto de concreto durante os bombardeios para descansar um pouco, já que Setsuko estava em pânico e ele exausto. Ele então cuida da irmã, presta socorro e ela pergunta pela mãe. Ouvindo isso, Seita explica que ela já deve estar no abrigo e, olhando para o céu laranja pelo fogo ativo na cidade, ele promete encontrar a mãe na estação de trem. Depois, ele limpa o rosto da irmã, que comenta ter perdido um de seus sapatinhos, e Seita então promete comprar outros muito melhores para ela, e Setsuko mostra que tem dinheiro, abrindo uma bolsinha escondida sob a roupa e derrubando algumas moedas, botões e brinquedos no chão, e ele ri e diz que ela está muito rica. Logo começa a chover, reflexo do excesso de fogo na cidade, denominado como chuva preta, e caminhando em direção à destruição, Setsuko pergunta se a casa deles também foi destruída, e ele confirma que provavelmente sim. Preocupada, ela então pergunta o que farão, e Seita garante que o pai fará com que seus inimigos
paguem por isso. Logo, eles passam por vilarejos onde os sobreviventes se reúnem para cozinhar, conversar e cuidar um dos outros. A Seita ouve um homem passar de bicicleta com um megafone orientando os moradores a irem para a escola onde havia atendimento médico e, enquanto isso, Setsuko vai esvaziar a bexiguinha e reclama da dor de seus olhos e Seita pede que ela não esfregue e seguem juntos para a escola. No local, o tumulto é muito grande e Setsuko é examinado por um médico quando uma senhora tira Seita da fila, avisando que sua mãe foi retirada e que ela deve estar por ali. E ele vai ver ela enquanto a senhora cuida da irmã. Desesperado, Seita então procura pela mãe e, ao encontrar ela na ala dos casos mais graves, um senhor o identifica e o leva até ela, entregando um anel de esmeralda que pertencia à sua mãe. E Seita, em pânico, encontra a mãe totalmente enfaixada, da cabeça até as pernas, com ferimentos graves e sem atendimento adequado. E o senhor então informa que há outro hospital próximo que poderia ajudá-la melhor. Depois, do lado de fora, a senhora se dirige a Seita, dizendo que sentia muito pela mãe dele e pega comida para eles. E Seita dá água do cantil a Setsuko, guarda o anel da mãe na bolsinha dela e pede que ela não perca. Depois Setsuko pergunta novamente pela mãe e Seita explica que ela foi ferida num bombardeio e que passarão a noite ali. Ele diz que depois irão visitá-la e em seguida seguirão para a casa da tia, que é ali próximo. E ouvindo isso, Setsuko fica emburrada. Logo, eles recebem a comida e agradecem a moça e, enquanto comem, Setsuko chora ao ser negada de visitar a mãe mais uma vez. Com isso, Seita tenta distraí-la fazendo acrobacias em uma barra pública. O filme então corta para a mãe sendo colocada em uma maca infestada de moscas e vermes, identificada apenas por uma pulseira e levada a um caminhão. E Seita acompanha tudo. Logo depois ele vê a mãe sendo encaminhada para uma vala coletiva e em seguida é incendiada. E quando a irmã pergunta, Seita responde que sua mãe foi para outra cidade e que vão ficar com a tia por um tempo. Depois Seita pega o trem com Setsuko dormindo em seu colo e caminham até a vila da tia. Dias depois ele entra na casa e esconde uma caixa no jardim e quando alguém se aproxima, Setsuko acredita ser a mãe, mas se decepciona ao ver que é Seita e ela então pergunta se a mãe continua doente e ele responde que sim. Depois a tia os recebe, pergunta sobre a mãe e explica que, graças ao pai estar no exército, conseguiu um caminhão para ajudá-los com a mudança. Ela também conta que colocou colchões e telas contra mosquitos no quarto deles e Seita agradece. Depois no quarto ele cuida da irmã, fala para ela dormir e pega a caixa que havia deixado no jardim e no meio dos destroços Seita volta à cidade e recupera os alimentos que havia enterrado no quintal de sua casa. Ali encontra muita comida boa, guarda uma latinha de balinhas de fruta na roupa e leva o restante para a casa da tia em um carrinho. E ao ver a comida, a tia comemora, pois são alimentos raros em tempos de guerra. Sardinha, batata seca, manteiga, ameixa em conserva, muito raro, e comenta ironicamente que famílias de soldados sempre ficam com o melhor. Depois, pergunta se Seita passou no hospital e Seita fica em silêncio e finalmente revela que a mãe deles morreu. Ouvindo isso, a tia fica brava por ele ter escondido a verdade e pede que ele escreva uma carta ao pai contando tudo e ele diz que não queria que Setsuko soubesse disso para protegê-la. Por isso, ele ainda não havia contado a verdade. Logo, Setsuko chega e abraça Seita dizendo que a prima comprou novos sapatos para ela e ele comemora junto. Mais tarde, eles então tomam alguma coisa felizes e depois dão uma volta em uma noite tranquila, com as coisas parecendo melhorar. Depois vemos Setsuko se empolgar com os vagalumes e Seita pega um e tenta ensiná-la a segurar, mas
ela acaba esmagando. Ele então tenta novamente, mas o vagalume foge. E ela corre, encantada, enquanto ele a surpreende com uma balinha de frutas. E Setsuko, que ama doce, comemora muito feliz. Depois disso, com o tempo, a tia então começa a demonstrar comportamentos estranhos em relação a eles, como se a morte da mãe tivesse mudado tudo. E, em um momento, enquanto Seita lia e a irmã brincava com recortes do jornal, a tia entra brava e pergunta se ele não deveria estar na escola. Porém, ele explica que a escola pegou fogo e que a fábrica onde ele trabalhava foi destruída, sem ter para onde ir. Assim, a tia cobra que ele escreva ao pai e Seita diz que ele fez isto cerca de 10 dias atrás e ela reclama pela demora na resposta. Depois, no jantar, a tia serve sopa para Seita, Setsuko e um soldado e sua filha que prestavam serviço ao país e durante a refeição comenta sobre os últimos acontecimentos da guerra, notícias ruins para o Japão. Escassez de comida e muita gente morrendo, e enquanto todos comem, o alarme do bombardeio dispara novamente e o filme corta para todos no abrigo. Ali, Setsuko reclama do calor, coçando-se pelas costas e diz o quanto odeia aqueles lugares. E no dia seguinte, Seita lava roupas e convida a irmã para ir à praia com ele. E, claro, ela aceita feliz. Assim, eles passam o dia brincando na areia e mergulhando no mar. E, em um certo momento, Setsuko segue um caranguejo cantando alegremente, até que se depara com um corpo sem vida. Seita então a protege, desviando sua atenção, e os dois voltam a brincar. Ele então tem um flashback da família reunida na praia e a irmãzinha brincando feliz e com a mãe viva, chamando eles para comer. Porém, o som de um novo alarme o traz de volta para a realidade e ele corre com a irmã de volta para casa, enquanto ela pede por comida e reclama de fome. Depois a tia começa a trocar os kimonos da mãe deles por comida. Seita aceita, mas Setsuki revolta e discorda, dizendo que não quer perder as coisas de sua mãe e, ao ouvir os gritos da irmã, Seita lembra dos pais, a mãe com o kimono e a irmã feliz ao lado dela, porém, mesmo assim, o kimono é trocado por uma grande quantidade de arroz e depois a tia enche uma jarra para eles e fica com o restante. Com isso, Seita comemora, abraçando o arroz e Setsuko, chorando, se acalma quando prova um pouco de arroz quentinho. Depois a tia então comenta que se sente mal por não poder oferecer o mesmo arroz quente à filha e ao soldado, que trabalham longas jornadas extras, e Setsuko come tudo e pede mais, e ao ver a filha e o soldado saírem de casa sem comer, a tia surta e xinga Seita, chamando ele de verme preguiçoso pelo fato dele não ser útil para a nação. Ela então insiste que ele já é grande o bastante para trabalhar e não faz nada para merecer o arroz. Então Setsuko rebate, dizendo que a comida só existe graças ao kimono da mãe dela, e foi justamente Seita que os trouxe para cá. Porém, a tia surta ainda mais. Cada um seria responsável pela própria comida dali em diante. Depois, a tia lembra que Seita tem mais parentes por parte de mãe e que deveria escrever para eles, mas ele responde que não sabe onde encontrá-los. No dia seguinte, Setsuko então brinca na rua e vê outra garotinha comemorando com a mãe, que vão para casa ver o pai. Tudo o que ela não tem mais. Logo Seita chega pedindo desculpas pela demora, mas Setsuko não dá muita bola e reclama de sede e fome. Ele então lhe dá uma balinha de frutas, pega o trem e Seita conta que a mãe tinha 7.000 ienes no banco, quantia que daria para eles sobreviverem por meses e que tudo ficará bem assim que o pai responder à quarta. E durante uma chuva eles se protegem por um tempo e depois correm até um idoso e conseguem vender panelas e um pequeno recipiente de cerâmica por troca de alguns mantimentos. Seita também vê Setsuko penteando os cabelos com um pente e decide comprá-lo também. Além disso, pega um guarda-chuva todo rasgado e juntos vão para casa para preparar a refeição do dia. Lá Seita se prepara para cozinhar e a tia observa, e quando o soldado pergunta o que faziam, ela responde que estavam preparando arroz e o soldado comemora, dizendo que já era hora deles
se virarem. Depois Seita e Setsuko comem e vão descansar, e no dia seguinte Seita tenta comprar mais arroz, mas consegue só alguns grãos, deixando evidente a escassez de comida, e do lado de fora Setsuko chora de fome. Ele então oferece uma balinha de frutas, mas na percepção dela, o doce já tinha acabado e ela volta a chorar, e Seita mostra que a latinha estava fechada e lhe dá a bala, e ela se acalma. Mais tarde, ele cozinha e depois faz uma água de balinha para a irmã, e ela bebe muito satisfeita. Depois disso, Seita deixa as louças de molho, o que faz a tia reclamar por ele não ter lavado as louças, e chama ele de egoísta. O filme então corta para mais tarde, e Setsuko chora de fome na cama. Ali, a tia resmunga que não podem acordar a filha e o soldado que estão servindo o país, e Seita então pega a irmã no colo e sai para caminhar com ela pelas ruas até ela adormecer. Porém, na rua, os alarmes do bombardeio soam. Assim, eles correm para casa e a tia reclama mais uma vez, perguntando se Seita vai fugir para o abrigo em vez de ajudar a combater o fogo, e ele então decide levar Setsuko para um abrigo na praia. Lá Setsuko resmunga que quer voltar para casa, mas Seita responde que não existe mais casa para voltar, e no dia seguinte, enquanto toca piano e canta com a irmã, a tia explode novamente, chamando ele de inútil e dizendo que ele age como se não houvesse uma guerra lá fora, além de afirmar que eles são peso ali naquela casa, e assim Seita decide sair dali e morar no abrigo lá na praia, e claro, Setsuko adora a ideia. Com isso, os dois começam a catar os objetos em casas destruídas, tudo o que pudesse ser útil para eles em sua nova residência. Depois voltam, recolhem suas coisas, colocam no carrinho e partem, agradecendo a tia, e ela fica com cara de tacho ao ver a felicidade deles ao deixarem a casa. Depois, no abrigo, arrumam tudo e Seita devolve o carrinho ao idoso, compra comida e palha, e os dois organizam o cafofo ali, todos animados. Ela também toma um banho no lago, dividem as tarefas, preparam uma janta improvisada, mas deliciosa, e comem até encher a barriga, e depois assistem ao pôr do sol juntos. Vemos que Setsuko ainda coça muito e reclama de ter esquecido a escova de dentes, e Seita diz que não faz mal ficar um dia sem escovar os dentes e pede para ela dormir sob a tela do mosquito, porém a menina diz ter medo do escuro. É então que Seita pega uma panela, enche de vagalumes e coloca ao lado dela, transformando o breu em uma noite estrelada, e assim ambos relaxam tranquilamente. Depois, deitado, Seita conta a Setsuko que vagalumes o lembram das cidades e das luzes, quando assistiu a um desfile naval com o pai. Ele também recorda em um flashback cantando o hino cheio de orgulho e imagina onde o pai deva estar agora, e quando olha para o lado, vê que a irmã já dormiu. Também logo, os vagalumes apagam sua própria luz e caem mortos ao chão. Depois, no dia seguinte, ao voltar das tarefas, Seita encontra Setsuko cavando um buraco e, ao perguntar o que ela está fazendo, ela responde que estava cavando um túmulo para os vagalumes que morreram, assim como a mãe deles. E, ouvindo isso, Seita se desespera ao perceber que ela sabe que a mãe morreu, e Setsuko, chorando, diz que a tia contou sobre a morte da mãe. Assim, ela enterra os vagalumes mortos e pergunta por que eles precisam morrer tão cedo. Depois, mais tarde, algumas crianças passam pelo abrigo e descobrem que há gente morando lá e começa a zombar. Eles riem do túmulo de vagalumes, debocham da comida ao ver várias rãs secando ao sol, e um deles grita que viu um fantasma antes de fugirem, e depois Seita, em outra tentativa de encontrar comida com o velho comerciante, é rejeitado de novo, pois o homem diz que diante da escassez e do racionamento não está vendendo mais nada, e, enquanto bebe água e mastiga algo diante do garoto faminto,
aconselha Seita a engolir seu próprio orgulho e pedir desculpas à tia se ele quiser sobreviver. Porém, mais um bombardeio começa e, para fugir, Seita se esconde embaixo de uma horta e faminto devora tomates direto do pé, dividindo com a irmã. Ele também leva um punhado para casa, mas precisa correr ao ser reconhecido pelo soldado hospedado na casa da tia. Assim, depois de uma tempestade, eles colocam as roupas para secar. A Seita penteia o cabelo de Setsuko e, a cada passada, saem piolhos e ele esmaga com o pente, tentando cuidar dela, mas fica claro o quanto a saúde e a higiene da menina têm se deteriorado e Setsuko, cada vez mais abatida, reclama da coceira constante. Ela diz que está muito estranha e agora ela também sofre de diarreias e, na tentativa de conseguir comida, Seita invade novamente a plantação do mesmo homem, porém, desta vez ele é flagrado. Ali, ele leva uma surra e acaba sendo arrastado até a delegacia. Lá o policial registra a acusação de roubo, um crime muito grave em tempos de guerra, mas quando o fazendeiro tenta insistir na denúncia, o policial o repreende e praticamente expulsa ele dali. E depois Seita, todo machucado, recebe água e um pouco de consideração do policial e é liberado mancando e, ao sair para a rua, encontra Setsuko escondida em uma viela esperando por ele e, ao vê-lo, ela corre chorando para abraçá-lo e pergunta se deve chamar um médico para cuidar dele e não entende por que machucaram ele. Porém, os dois apenas se abraçam em prantos. Depois, eles voltam correndo ao abrigo para que Setsuko pudesse usar o banheiro. E no dia seguinte, enquanto ocorre bombardeios pela cidade e todos estão no abrigo, a irmã permanece no esconderijo e Seita começa a saquear as casas, atrás de comidas ou qualquer outros objetos que possam trocar pela sobrevivência deles. Depois, de volta ao abrigo, Seita ri dos roubos bem-sucedidos e se refresca no lago e promete preparar algo bom para sua irmã. E fraca, Setsuko tenta ir com ele, mas Seita já saiu para trocar os kimonos roubados por comida. Porém, sem sucesso, ele volta e a encontra caída no mato, com formigas pelo seu corpo e, desesperada, tenta acordá-la. Vemos que ela ainda respira e apenas pede um pouco de água. Logo depois, Seita então a leva para o hospital e lá Setsuko é examinada, porém ela está toda tomada por feridas. Nesse momento, Seita fala da diarreia e o médico dá o diagnóstico: desnutrição, e apenas já chama o próximo paciente. Porém, Seita insiste e pergunta por um remédio ou uma injeção que possa ajudar sua irmã e o médico responde seco: ela apenas precisa de comida. E tomado pela revolta, ele grita: e onde você quer que eu arrume isso? Depois, na saída, Seita vê um senhor cortando gelo e pega uma lasca caída no chão para molhar a boca de Setsuko, aliviando sua sede. E, para animá-la, pergunta o que ela gostaria de comer e a menina fraca lista pratos deliciosos com sua memória e Seita promete que vai sacar o dinheiro e comprar tudo. Porém, quando percebe que o irmão terá que sair de novo, Setsuko o agarra chorando, implorando para não ser deixada sozinha. E ele garante: eu vou voltar com comida e você nunca mais vai ficar com fome. E ela apenas sorri, fecha os olhos e abraça ele. Depois Seita vai ao banco e consegue sacar 3.000 ienes, quantia que na época dava para comprar comida por alguns meses. E ali, pelos comentários das pessoas ao redor, descobre que a guerra acabou e que o Japão se rendeu e, ao perguntar a um soldado sobre uma frota, recebe a resposta de que provavelmente todos estão mortos no fundo do oceano. Com isso, Seita entra em pânico com a possibilidade de que o pai tenha morrido também. Ali, ele olha para a foto do pai que carrega consigo na roupa, mas percebe que isso pode fazer sentido. Afinal, até então, não recebeu nenhuma resposta das cartas que enviou. Logo Seita então volta para o abrigo. Encontra Setsuko deitada ali, imóvel. Ele então diz que vai preparar um arroz e comprou galinhas e ovos. E, ao se aproximar, percebe algo estranho. Ela está mastigando
algo em sua boca, e quando abre, ele vê que é uma bolinha de gude, e que ela chupava essa bolinha como se fosse uma bala. Assim, Setsuko oferece bolinhas de lama a Seita, falando que são bolinhos de arroz. Ela diz que fez para ele também, e ao vê-la tão fraca, Seita começa a chorar. Assim, ele pega uma melancia, corta um pedaço e coloca em sua boca, mesmo deitada quase imóvel, e ela prova e diz que aquilo é muito gostoso. Depois Seita coloca outro pedaço de melancia em suas mãos, enquanto prepara arroz e ovos, e Setsuko agradece, mas permanece deitada, sem conseguir se mover. É então, nesse momento, que Seita nos conta que ela nunca mais acordou. E começa a chover. Assim, a comida preparada permanece ali, intocada, e ele fica ali segurando ela em seus braços. No dia seguinte, Seita então compra um baú, palha e carvão para cremar sua irmã. Ele também observa algumas garotas retornando à cidade que haviam saído durante a guerra, e elas se comportam como se nada de ruim tivesse acontecido ali. Vemos que na ausência de Seita, o espírito da menina brinca ali no local, limpa o abrigo e até segue as borboletas. E quanto a Seita, ele coloca o corpo de Setsuko no baú, junto com sua bolsinha e roupinha, porém a latinha de balas ele guarda consigo. Depois ele dá um último adeus a ela, antes de fechar e acender o fogo, permanecendo ali até o fim da cremação. E quando a chama diminui, os vagalumes iluminam todo o lugar. O filme então corta para o dia seguinte e Seita conta que colocou as cinzas de Setsuko na latinha de balas e nunca mais voltou ao abrigo. E, voltando ao início do filme, vemos o reencontro espiritual dos irmãos, onde eles se sentam em um banco e ela dorme no colo dele, rodeada por seus vagalumes. O Túmulo de Vagalumes é uma reflexão crua sobre os efeitos da guerra e da perda da inocência. Mostra que na guerra não se trata apenas de violência física entre duas nações inimigas, mas também o impacto dos efeitos devastadores emocional e psicológico da guerra bem nas crianças. Ali não existe empatia, é uma egrégora de cada um por si, principalmente de crianças que perderam seus guardiões, os seus pais. Essa animação lhe faz refletir e sofrer uma dor que nós nem pensávamos ser possível sentir, e nos traz um alerta silencioso da possibilidade de despertar uma compaixão e um amor profundo pelo próximo diante da impotência ao lidar com a fragilidade da vida que nos atinge. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Ele foi uma indicação especial da nossa inscrita Patrícia. Espero que vocês tenham gostado. E também Não esquece de dar o like e seguir o canal.